Estados Unidos cobram que Lula reconheça o que nós fizemos contra o golpe no Financial Times. Duas perguntas, algumas perguntas ela vem na nossa cabeça. O presidente Bolsonaro está sendo julgado nesse momento. Estava vendo um pouquinho do julgamento ali. E a pergunta que cai é: nós não acreditamos muito nesse negócio de coincidência, né? Na política não existe muita coincidência. Tudo que acontece na política, a gente bota o pé atrás. Então, o Bolsonaro está sendo julgado hoje, dia 22, outra coincidência. E a matéria sai num dia antes do julgamento do Bolsonaro. Uma matéria que diz que Bolsonaro tentaria dar um golpe, mas o golpe não funcionou porque os globalistas mostraram a Bolsonaro que não daria certo. A matéria é colocada um dia antes. E na mesma matéria, eles cobram a Lula. Lula, nós te ajudamos, os globalistas. Por que você se aproxima à China? Então é como que eles tentam dizer que Bolsonaro tentou dar um golpe, tentam afirmar que Bolsonaro tem que ficar inelegível, e no outro lado eles dizem que Lula tem que pagar pelaquilo que eles fizeram. Ou seja, o Lula não pode mais sair falando. Em outras palavras, eu acho que os globalistas, com essa matéria, eles estão ameaçando o Lula. Tipo, Lula, se você não nos ouvir, a gente vai ter que te dar uma rasteira também. Você é o próximo da linha. Ou você dá ouvidos, ou você vai levar uma rasteira. Nós te salvamos. Nós fizemos isso. E a matéria diz, né, que tudo é baseado de que Bolsonaro tentaria dar um golpe e os Estados Unidos globalistas evitaram esse golpe, né? Tudo isso. Com a chamada, a discreta campanha dos Estados Unidos para defender a eleição do Brasil, o Financial Times publicou que o governo Biden pressionou políticos e generais a respeitar o resultado em meio à especulação sobre tentativa de golpe. Interessante isso aqui. Vou ter algumas matérias aqui para a gente ler. Governo Biden teria atuado para defender processo eleitoral brasileiro, diz Financial Times. Isso aqui, matéria da Globo. Carta Capital. Como o governo Biden agiu para impedir um golpe no Brasil em 2022, segundo Financial Times. Ainda segundo o jornal britânico, o presidente americano esperava mais reconhecimento de Lula e menos atrito do Brasil com os Estados Unidos. Olha isso. Mais conhecimento, menos atritos. Nós, globalistas, nós te colocamos. E a gente pode ir lá atrás, né? Naquela visão de que realmente tudo que aconteceu para a soltura do Lula, todo o processo que não houve terceira via, porque o Lula era um candidato inexistente, era uma figura inexistente no Brasil. Eles tentaram uma terceira via, buscaram uma terceira via, mas não conseguiram. E a única maneira do Bolsonaro cair seria levantar o Lula. Fizeram uma maracutaia, soltaram Lula, limparam Lula, deixaram Lula elegível. O Lula elegível foi apoiado por todo o globalismo. Então foi tipo uma troca de favor. A gente faz isso por ti e você segue o globalismo. Não dá as mãos ao comunismo, né? Tipo uma mensagem. Então agora o Biden, os globalistas, eles sentem que fizeram tanto pelo Lula e o Lula simplesmente vira as costas para eles. O Lula se aproxima à Rússia, o Lula se aproxima à China, o Lula dá uma banana para os globalistas e os globalistas ficam todos tristinhos. Mas aí um dia antes desse julgamento do Bolsonaro, sai essa matéria globalista. Tipo, Lula, cuidado. Cuidado. É tipo uma matéria de cuidado, né?
Gazeta do Povo. O Financial Times diz que Tarcísio, Lira e Mourão levaram recado dos Estados Unidos a Bolsonaro sobre as eleições. Interessante que esse pedaço dessa matéria, a gente pode até ler um pouco dela, né? Porque ela é muito interessante, realmente, o pedaço dessa matéria. Vamos dar uma lida ali para a gente tentar analisar rapidinho ali sobre isso aqui, ó. Financial Times diz que Tarcísio, Lira e Mourão levaram recado dos Estados Unidos a Bolsonaro. Tarcísio, Lira e Mourão. Vamos lá. O jornal britânico Financial Times publicou uma reportagem nesta quarta-feira, dia 21, afirmando que membros do governo dos Estados Unidos teriam participado ativamente, mas por baixo dos panos, de uma ofensiva diplomática para convencer o ex-presidente Jair Bolsonaro e membros das Forças Armadas a aceitar o resultado das eleições 2022. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o então vice-presidente Hamilton Mourão e Tarcísio de Freitas, dos Republicanos, na época ministro da Infraestrutura, teriam sido procurados por Washington. Financial Times diz que eles foram incumbidos de levar para Bolsonaro e para membros das Forças Armadas a mensagem de que os Estados Unidos reprovariam qualquer tentativa de interferência nas eleições. O senador Mourão afirmou na tarde dessa quarta-feira, dia 21, que, ao contrário do que foi afirmado pelo Financial Times, nunca conversou com autoridades ligadas ao presidente americano Joe Biden. Ele citou especificamente o ex-embaixador Tom Shannon. O jornal britânico havia afirmado que Mourão teria tido uma conversa privada com o então vice-presidente Mourão, vice-presidente. Mourão negou que a conversa tenha ocorrido. A reportagem foi publicada na véspera de um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que pode tornar Bolsonaro inelegível. Os ministros devem analisar uma reunião que o ex-presidente teve com diplomatas estrangeiros. Lembrando a você que Bolsonaro nem candidato era nessa época. O periódico afirma ter baseado em relatos de 6 atuais ex-funcionários norte-americanos envolvidos. Segundo a publicação, os servidores do governo dos Estados Unidos teriam participado de uma campanha de pressão por mais de um ano para que os políticos e líderes militares brasileiros respeitassem essa vanguarda da democracia brasileira, em paralelo aos constantes questionamentos que o ex-presidente Jair Bolsonaro fazia ao sistema. A campanha era feita através de envio de mensagens por intermédio de interlocutores em visitas oficiais de membros de governo norte-americano ao Brasil, entre eles, conselheiro de segurança nacional do presidente Joe Biden, Jake Sullivan. Eu lembro muito bem, você também lembra, que nós fizemos lives quando o Jake Sullivan estava no Brasil, visitando o Brasil, né? A gente sabe disso, eu lembro disso muito bem, em agosto de 21. O chefe da CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos, William Burns, em maio de 2022, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, 2 meses depois. A gente lembra que o secretário de Defesa, o ex-general, né, o aposentado americano, ele teve com as Forças Armadas Brasileiras. Nós lembramos que a inteligência da CIA também esteve. Nós falamos disso aqui muito sobre as nossas lives, né? Michael McKinley, ex-alto funcionário do Departamento de Estado e embaixador dos Estados Unidos, disse à Financial Times que a visita ao Brasil do secretário de Defesa americano, do chefe da CIA e do conselheiro de Segurança Nacional em um ano eleitoral foi uma prática, no mínimo, não usual. De acordo com ele, de acordo com eles, não é uma coisa diferente, né? Tá bom. Você tem o diretor da CIA, você tem o responsável, o secretário da Defesa, você tem o general responsável pelas Forças Armadas Americanas, todos visitando o Brasil em um ano eleitoral. Mas, de acordo com ele, isso é tudo normal. Tudo normal. Não vi essas visitas na época de outras eleições, mas tudo bem. De acordo com ele, foi quase um ano de estratégia, sendo executado com um objeto em mente: não apoiar um candidato brasileiro em detrimento de outro, mas fortemente focado no processo, em garantir que o processo funcionasse.
A campanha norte-americana, no entanto, ocorreu por baixo dos panos, para, segundo os relatos do Financial Times, não trazer à tona lembranças do passado, em que o governo dos Estados Unidos apoiou abertamente um golpe que derrubou o presidente de esquerda, João Goulart, e instaurou a ditadura por 21 anos. A ação de envio de mensagens pelos norte-americanos aos interlocutores brasileiros foi trocada com comum acordo entre os militares dos Estados Unidos, a CIA, Departamento de Estado, Pentágono e Casa Branca. Aqui é como eu falei para você, né? As pessoas que estão surpresas com essa matéria são pessoas que não seguem nosso canal. Qualquer pessoa que segue o nosso canal e tenha dado ouvidos o que a gente fala, essa matéria é um filme repetido. Nós já falávamos sobre isso, falávamos sobre todas essas coisas, e fica cada vez mais claro que sim, houve esse tipo de coisa. Existem muitas pessoas que gostavam muito do Bolsonaro, ou que ao menos diziam que gostavam do Bolsonaro, que depois do que aconteceu, eles se revoltaram com o Bolsonaro. São os aloprados. Eu, de vez em quando, encontro um nos nossos grupos de WhatsApp, xingando o Bolsonaro, gritando. E eu tento sentar e conversar com essas pessoas, mas infelizmente a maioria deles, eles não escutam, não escutam. Eles foram como afetados de uma forma que eles não conseguem entender isso. Não conseguem entender isso. Não conseguem entender o mínimo da geopolítica. Não conseguem entender. Não conseguem entender que os globalistas estavam em controle de tudo. E as Forças Armadas brasileiras sempre foram globalistas. O sistema, o governo é globalista. E aqui na Gazeta do Povo eles fazem uma paralela sobre 1964, aonde os Estados Unidos também interviu. Só que você vê que a mesma coisa. As pessoas confundem em pensar que em 64, quando os Estados Unidos, junto com as Forças Armadas brasileiras, a grande mídia, eles derrubaram o comunismo, a esquerda, o comunismo que seria impenetrado no Brasil, eles esquecem que com a queda do comunismo, eles também derrubaram os conservadores. Em 64, não foi somente a esquerda que caiu. Em 64, os conservadores também caíram. Quem dominou o Brasil e parte do mundo desde 64 até agora foram os globalistas, não eram conservadores. O Brasil não era um país conservador debaixo aos militares de regime militar. As pessoas não conseguem entender isso. O regime militar foi totalmente um regime globalista que dominou o Brasil durante todo esse tempo. Foi isso que aconteceu. Os conservadores desapareceram. E eu sempre tento lembrar para as pessoas que o Brasil, você pode concordar comigo, que o Brasil despertou agora com o Bolsonaro. Os conservadores se despertaram agora com o Bolsonaro. Os conservadores que estavam desaparecidos, sumidos, se levantaram agora com o Bolsonaro. Então, se os conservadores se levantaram agora, é porque os conservadores estavam sumidos desde 64. Não existiam os conservadores. Eles foram também derrotados. Então, a verdade é que os globalistas dominaram os dois lados, tanto os conservadores como os comunistas. E os globalistas dominaram. Por isso que você viu tanta corrupção e tantas coisas erradas. Esse foi o grande problema. E hoje, as pessoas tinham expectativas que nunca isso iria acontecer. As pessoas tinham que abrir o olho e ver que, olha, isso que aconteceu. Isso que aconteceu. Eu, na minha opinião, nunca passou na cabeça do Bolsonaro uma tentativa de golpe, nunca passou na cabeça do Bolsonaro um pensamento golpista. Porque o Bolsonaro sabia que tudo isso que tem ali são todos globalistas. E não tinha a menor chance de menos de pensar. E o Bolsonaro tem muito mais conhecimento do que a gente. Ele não ia pensar em algo ou tentar planejar algo que seria uma grande derrota. Então, obviamente, ele sabia de tudo isso. Então, as pessoas têm que ver que não é uma conspiração, é uma realidade que as matérias estão mostrando aí, que há uma interferência, sempre houve interferência e sempre vai haver interferência. Agora,
A pergunta que não quer calar é por que essa matéria saiu num dia antes do julgamento do Bolsonaro. Muitos acreditam, como eu falei, um recado ao Lula. Lula, a gente está tirando o Bolsonaro da jogada, mas a gente pode tirar você também. Você se alia a gente ou você vai acabar caindo também. Ou era simplesmente uma informação que foi vazada, né? Isso aí cada um tem que pensar da forma que eles acreditam, né? Então a gente tem que abrir a mente para ver o que realmente está acontecendo, mas eu fiquei surpreso em reparar que tantas pessoas ficaram chocadas com a matéria que a gente fala sobre isso todo quase dia. Quase todo dia a gente falou sobre isso no nosso canal. Então, fala, meus queridos, é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela, você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.